onde estão esses tiranos enrustidos. Esses enrustidos estão hoje encastelados na sede do que um dia foi o Supremo Tribunal Federal. E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi criticado por pessoas que foram atingidas pelo desastre de Mariana, em Minas Gerais, considerado a maior tragédia ambiental do país, que matou 19 pessoas. Na sessão que homologou o acordo entre mineradoras e governos, Luiz Roberto Barroso, com a bala na boca, disse que os 170 bilhões de reais de reparação dariam, aspas, para passar um bom fim de semana. Ele falou isso e você vai ouvir. O mérito do acordo, embora me pareça bom no geral, eu também não adentrei porque a adesão é voluntária. Portanto, quem estiver satisfeito adere, quem não estiver satisfeito vai brigar por conta própria. Me pareceu uma boa solução e achei que o volume de recursos que as empresas se dispuseram a aportar, ministro Zanin, foi um volume muito relevante. 170 bilhões não é pouca coisa, dá para passar um bom fim de semana. Então, eu acho que foi um número muito expressivo de uma negociação árdua. Aí você vai falar o quê depois disso aí? Bom, depois da repercussão negativa da fala, Barroso emitiu uma nota oficial. O Barroso emitiu o quê? Dá vontade de falar outra coisa, né? Barroso emitiu uma nota oficial para se explicar, aspas. Queria, em nome do tribunal, mandar uma mensagem de carinho e de solidariedade às vítimas do acidente, do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Pessoas que perderam suas casas, seus pertences e suas memórias. Eu diria, dinheiro, por evidente, não é suficiente para construir tudo ou reconstruir tudo o que se perdeu, mas muitas vezes, a compensação possível. É o máximo que a gente pode fazer a essa altura. Fecha aspas. Ele não se desculpou, não dá risada, não se desfez. Ele me lembrou a Marta Suplicy. Marta Suplicy, quando ela era prefeita de São Paulo, ela soltou uma pérola que foi sensacional. Porque começou a ter muita enchente em São Paulo, ela soltou o seguinte, né? Ela falou assim, eu não entendo pobre. Parece Caco Antibes, mas foi a Marta. Nunca tem nada. Aí quando dá enchente, perdeu tudo. Meu Deus. É mais ou menos isso que a gente revê aí. Mas isso é democrático, né? Uma piadinha dessa é democrática. Se fosse o Bolsonaro, hein? Nossa. Se fosse o Bolsonaro, hein, Diogo? Posso imaginar. Olha, eu tenho saudades do tempo que os juízes falavam só nos autos e dos autos. Porque aqui eles estavam falando nos autos, tudo bem, mas não dos autos, porque no fim de semana não tem nada a ver com a questão. Agora, o que me chama a atenção... O máximo que pode ser que ele estava falando alto, né? A única desculpa possível e aceitável é que você estava falando alto. Eu tenho essa sensação. Às vezes eu tenho essa sensação. Eles estão falando Mas alto. o que mais me chama a atenção nessa história toda é que 170 bilhões é muitíssimo dinheiro mesmo. Mas quanto disso vai para as vítimas de verdade? Exato. E quanto vai para os cofres públicos? Exato. Eu fico pensando que benefício tem uma pessoa que já paga bastante de impostos, muito mais do que gostaria, tanto que é obrigada a pagar. Em tudo que consome está pagando imposto e não é pouco. Pobre paga imposto, sim. Aí tem um problema desses, vê uma indenização gigantesca. As pessoas têm que aderir para receber uma parcela bem pequenininha. Por que o governo tem que enriquecer às custas de uma tragédia? Isso, para mim, não faz o menor sentido. A indenização tem que ser apenas para as vítimas diretamente. Alguém já vai dizer, não, mas o governo vai usar esse recurso para recuperar o meio ambiente e toda a estrutura e coisas que se estragaram. Vai sim, né? Vai. Quero ver. Eu duvido que recupere qualquer coisa com esse dinheiro. Muitíssimo pelo contrário. Talvez ele vá para tentar reduzir o buraco que está se abrindo no orçamento do Brasil. Já são 105,2 bilhões, hein?
Opa, Bibi, um rápido comentário aqui. Brincar com uma tragédia dessa de Mariana é inaceitável. Brincar com uma tragédia dessa dentro do Supremo Tribunal Federal mostra, com todo respeito, que o ministro Barroso não tem condições de ocupar o cargo que ele ocupa. E detalhe, ele ainda é presidente do CNJ. Não é só do Supremo, ele é presidente do Conselho Nacional de Justiça. Olha que merda está esse país. Agora, sabe o que é pior? É a nota dele. Que ele não só admite o erro, como ele fala em nome do Supremo. Não foi o Supremo que brincou, ministro, foi o senhor que brincou. Então o senhor faça a nota em seu nome. Não coloca o Supremo, porque o Supremo é uma instituição que não brincou com a tragédia de Mariana. Aliás, o Supremo é uma instituição que está presa, né, sequestrada. A gente não vê já há um bom tempo no Brasil. É importante a gente dizer aqui que esse foi um dos maiores desastres que o país já teve e que até hoje as pessoas que estão ali colhem as consequências. Isso aconteceu em 2016, gestão Dilma, e até hoje as pessoas que estão ali colhem muitas consequências, as pessoas que viviam ali em torno de rios e tal. O STF, quando a gente para ver as sessões, é muito comum ver eles rindo. Eles são completamente insensíveis e descolados da realidade. O Alexandre ri, o Dino ri, o Barroso ri. Eles costumam o tempo todo fazer piadinha com tudo. Fazer piadinha com a democracia, fazer piadinha com tragédia. Eles o tempo todo estão num clima de que estão sentados numa sala da escola, do período da escola, e o debate ali para eles aparenta ser uma coisa banal, uma coisa qualquer, eles não têm nenhuma seriedade em fazer o trabalho. Então, assim, não é só que é sequestrada a instituição, é que eles não têm nenhuma seriedade no debate. Eu trabalhei por quase 2 anos na tragédia da Braskem que aconteceu em Maceió. Não foi uma tragédia do mesmo porte que a tragédia de Mariana. Mariana foi muito maior, mas eu trabalhava justamente fazendo realocação das famílias, porque as casas iam desabar. Então, eu tinha que chegar para as famílias que estavam ali há 50 anos, que tinham herdado os imóveis dos seus pais, que cresceram ali, que criaram seus filhos ali, e tinha que falar, olha, você vai ter que sair daí porque, enfim, né, vai cair a casa, você precisa salvar a tua vida. E foram os 2 anos mais tristes, assim, de trabalho, porque não é só o dinheiro, não é só a casa. O ser humano, ele tem esse apego ao lugar que ele se criou e criou os filhos dele. Então, isso mostra a insensibilidade do judiciário. Mas aí, né, nada disso altera a democracia, nada disso configura como, sei lá, um ataque contra as instituições. Então, tá tudo bem rir da tragédia dos outros. Que tragédia, hein, professor? E o Brasil é o país da piada pronta, né? Porque não bastasse o barro, vem o Barroso. E ainda há que se lembra quando ele foi ao Acre? Que ele não foi o quê? Para onde? Para Paris? Foi nos Jogos Ele não foi a Paris. Isso. Aí ele falou, eu sou um mártir, eu vim aqui ver esta gente, né? Esses animais aqui, olha, que vivem no Acre. Eu sou um mártir do direito, eu vim aqui ver os animais. Ele deve pensar, ver as vítimas, fazer, bom, vamos ver o que a gente dá para esses animais aqui. Né? Ele deve ser um mártir também, se ele fosse visitar a tragédia